Eu sou um mago negro e eu não quero seu like. Quero mostrar-lhe a alquimia. Crônicas alquímicas do Mago Negro. A caminhada é de vocês. Importante. De vocês. Princípio, lembra que eu te falei no começo. Eu quero que você se foda. Muito obrigado. Eu tô muito ocupado vivendo a minha vida. Então, cada um faz o que quiser. Mas o que eu tô fazendo aqui é dividindo o que aconteceu comigo, o conhecimento. Deixando para quem quiser buscar. A taumaturgia na vida mágica. Será que os poemas de Dante eram somente alegorias? Será que o coração fumegante, fulminante, traria problemas para nossa vida? Perdemos tantas coisas e nesse 2024, será que encontraremos a entrada ou será que encontraremos uma saída? A psicologia diz que o mundo sempre será o mesmo pelos fatores psíquicos que nos cercam. E a indústria ainda nos vende remédios. Basicamente, eles não acreditam na cura da natureza. Então, eles nos prendem sempre nessa mesma esfera da psique humana, onde somos tratados como animais, cachorros, na verdade, pior que seres grotescos, como baratas. E qual é o problema disso, no final das contas? Que causa sempre um desânimo. E não importa qual ano seja, as pessoas fazem as promessas, mas depois elas desanimam novamente. E acabam por não fazerem nada. De onde vem o impacto real dessa sociedade? Por que a motivação? Será que a falta de motivação, ela vem de nós? Ou será que vem do exterior? Nós, de fato, a maioria não sabe quem são, não sabe de onde veio e nem para onde vai, porque não tem um contato biológico com a família, não tem o contato real com a ancestralidade e também não tem o contato real com a espiritualidade, que muitas vezes está ligada à nossa ancestralidade. Então o que a gente tem contato é simplesmente com pessoas fakes, com coisas fakes, uma realidade espelhada, baseada na mentira e na falsidade ideológica de muitas pessoas. As pessoas não se conectam mais com o coração, nem com palavras reais. As pessoas estão mais perdidas do que convém a elas mesmas. E elas ainda acham que Cristo vai aparecer para salvá-las e iluminá-las de alguma forma. As pessoas esperam um Salvador, mas não se preocupam delas mesmas começarem a se salvar. No momento presencial do agora. Por isso, o Salvador está aí, está aqui agora, em todo tempo, em todo lugar. Bastando apenas que a pessoa olhe para si, reconheça os arquétipos mágicos que estão diante dela, reconheça as esferas acima que a protege, que demasiadamente estão acima do ego, mas que são produzidas de fato no translúcido ou no diáfano. Mas a mente do ser está totalmente poluída porque acredita em ideias que não são suas, que não são de vocês. Toda ideia que você tem é só a manutenção da ideia que alguém já teve, que alguém já possuía. Ou seja, você ainda é possuído por algum tipo de entidade, um órgão. Pode ser qualquer questão sobre essa. Até uma palavra fica no seu psicológico.
E a psicologia não crê na sua saúde. Nada disso crê na sua saúde. Mas a magia verdadeira, cerimonial, ela tem certeza que funciona. Essa é uma diferença gritante dos poderes de um mago e de um profano. Quando você começa a entender essa jornada espiritual, metafísica, os reinos sobrenaturais, os reinos humanos, quando você começa a não se identificar com o que eles falam e começa a se centralizar na tua própria energia, quando você entende a cosmogonia de sua cosmovisão, não como uma tolice de misticismo, mas de fato como prática, porque magia é prática, ela deve modificar. Você começa a entender. Muitas pessoas gostam apenas de filosofar, e um mago ele deve entender a cultura, a filosofia, tudo, todos os pensamentos filosóficos e os ideais. Mas isso não significa que ele não deve praticar. É necessário praticar para que se tenha êxito em tudo aquilo que ele pode fazer. Então a questão é fase. Se tu não faz, a sua vida nunca vai andar para frente. Nunca, pode passar quanto tempo for. Você será esquecido. A noite é uma criança, o tempo é passageiro, a ilusão provém da ganância, o medo provém da morte, que muitos não aceitam. Todo mundo possui um medo irritante, uma agonia que persevera dentro do ser humano. Ela é perseverante, muito maior do que a tua própria coragem. Se a lei é conquistai, por que tanta conquistação? Não há. Por que tanta contradição? Por que tantos contestam contra uma simples lei que diz para o ser humano conquistai, que diz para ele seja, faça, vocês não podem fazê-lo? Porque vocês se colocam em posições como cães e se degradam entre si? Dentro da sua própria perplexidade, vocês mesmos se arruinam, se destroçam, se quebrantam, se amaldiçoam com tantos porquês e fanatismos religiosos, fanatismos, credos. Foda-se a ortodoxia, eu cuspo em vossos crédulos religiosos, pois tudo é o mesmo, tudo faz parte, e vocês devem entender que não há diferença. Não há diferença entre a circunferência e a quadratura do círculo. Não há diferença entre a noiva e o marido. Não há diferença entre o templo e o Cristo. Não há diferença entre Satã e o Criador, pois Satã é o Criador. Como vocês não podem conquistar, isso chama-se perder as asas. Mas há alguns que porventura possuem asas e são chamadas bestinhas. Esses bestinhas se vendem. Para que tantos acordos falsos por dinheiro? Então a representação de Mamon ainda ganha muita veneração. Pobres, desgraçados, nus, que tenham vergonha de vossa nudez. Agora, a realidade é você estar totalmente pelado, totalmente eficaz, puro, perfeito, ao ponto de não se envergonhar. Você não tem manchas, você não tem pele que ofusque você. Você tem uma capa que te protege do medo do inferno. Por que é o medo? O medo é uma ilusão. O tempo é uma ilusão, mas a vida é real. E tudo que é real consiste na dor.
Mas ainda assim, a dor e o alívio são meras ilusões. A única coisa que é real é o êxtase. É quando você faz, quando você contempla, quando você degusta em observação. Você olha apenas pela pupila do olho, sente o reflexo interior bater dentro de teu coração e sente o raio emancipar de dentro da tua pineal, elucidar todo o teu corpo e banir o demônio da ignorância, produzindo em ti a cura da própria libertinagem e ressignificando o teu DNA, teu código genético, nas 22 voltas, nos 22 cromossomos do pai e da mãe, dos seus pais, o vórtex da serpente da Kundalini, a elevação espiritual, o corpo de Cristo ou de Lúcifer. A mensagem do Evangelho, que é um novo Aion. Os profetas, todos os profetas são reais. Se eles tratam de algo que já existe, se eles tratam de fato da taumaturgia, certo? Se eles tratam de fato da alegria, daquilo que provém para o bem, mesmo que por meio da dor ou do caos, ou do silêncio e das privações, ainda assim é coerente. Quando eles resplandecem diante do infinito do espaço, da manhã gloriosa, mas só é sustentado isso durante a noite. Quando amanhece, não há profeta, há simplesmente homens, há simplesmente irmãos. Enquanto você busca um modelo a se seguir, sem praticar, são meras imitações baratas que irão morrer em devaneios profundos. Por isso faze o que tu queres, mas fazei com amor ao universo, a ti mesmo. Coloca esta palavra em teu coração e não a percais. É a tua faca de proteção, é o teu alinhamento cósmico com a divindade. A infantibilidade começa a qualquer momento que você olha para o outro e você, em vez de matar o indivíduo, mata o sujeito, mata a ti mesmo, degladia a si mesmo, perde tua própria coroa, teus próprios símbolos, tua própria mecânica regride. Você não entende a força do lobo, a força do animal que há em ti, que também é o Regnum Dei, porque Regnum Dei, reino de Deus, está em você e não há fora, não há outro além de ti. Pois vislumbrai, contemplai, isto é revelado. Foi o que foi revelado por Aiwass, o ministro de Harparkrat. E por que tanta confusão? Porque vocês não pensam e não se olham de fato. Vocês veem a imagem, mas a imagem é só uma imagem. Vejam a verdade por trás dela. A frase é só uma frase. Se não tem emoção, se não tem sangue naquela palavra, é simplesmente uma frase. Mas a colocação, o fazer, o entendimento, a compreensão, todas estas coisas juntas unificam-se dentro de um quaternário que manipula a Merkaba, o espaço ao redor, a quadratura deste círculo, dentro da circunferência ou fora da mesma. Não importa a posição. Como tu quiseres, não
mudando por si as palavras, pois as palavras são sagradas, pois a palavra é o sagrado. Em princípio erat verbo,